Olá, turma, meu nome é Priscila e eu tô aqui hoje para poder dar sequência à nossa disciplina de Química Orgânica. Até o momento, nós estávamos vendo os compostos denominados como hidrocarbonetos, né? E os hidrocarbonetos tinham na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio. Hoje nós vamos dar entrada nas funções oxigenadas. Então, os nossos compostos hoje, eles vão ter, além do carbono e do hidrogênio, também o oxigênio. E para dar início às funções oxigenadas, nós vamos falar dos álcoois, que são substâncias que estão muito presentes na nossa rotina. Por exemplo, os álcoois eles estão presentes nos perfumes, estão presentes hoje em dia muito na nossa vida. O álcool 70, né, que a gente tem utilizado aí para poder fazer a higienização das nossas mãos, né, no combate ao coronavírus. Então, os álcoois são também utilizados para abastecimento de veículos, são utilizados em diversos outros elementos que compõem a nossa rotina. E qual a principal característica dos álcoois? Eles vão possuir um grupo chamado hidroxila, que é o OH. E essa hidroxila, ela vai estar ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz uma ligação simples. Por exemplo, aqui nós temos esse carbono fazendo uma ligação simples com esse carbono e uma ligação simples com esse carbono. Então, isso aqui é caracterizado como um álcool, uma hidroxila, um OH ligado a um carbono saturado. Mas e se nós tivéssemos agora uma dupla ligação e essa hidroxila, esse grupo hidroxila, tivesse ligado a esse carbono da dupla ligação? Ele poderia ser um álcool? Não, não poderia ser um álcool. Aqui a gente teria uma outra função que a gente chama de enol. Então, quando a gente tem a hidroxila ligada a esse carbono que faz a dupla ligação, nós não temos um álcool, nós temos uma outra função oxigenada que se denomina como enol. Beleza. Então, para ser um álcool, essa hidroxila ela tem que estar ligada num carbono saturado, ou seja, um carbono que está fazendo apenas ligações simples, né, com outro carbono. E se nós tivéssemos um anel benzênico, né? No caso, lá nos hidrocarbonetos, vocês já estudaram o benzeno? Se a gente tivesse um anel aromático. Assim, esse aqui é o nosso benzeno. Cada encontro, né? Cada encontro dessas linhas, eu tenho um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono. E se a minha hidroxila tivesse aqui ligada a esse carbono que está fazendo uma dupla com esse carbono, seria um álcool? Não seria um álcool, porque mais uma vez a hidroxila nos álcoois está ligada àquele carbono que tem apenas ligações simples. Nesse caso, nós temos uma outra função oxigenada chamada de fenol. Então, quando a hidroxila, né, o nosso grupo OH, está ligado a um carbono que está fazendo uma dupla ligação dentro de um anel aromático, a gente tem um fenol. Beleza. Então, agora a gente já sabe a diferença, né, o que é um álcool, um fenol e um enol. Feito isso, nós temos as diferentes classificações. Inclusive, vou pegar um álcool aqui agora para poder limpar esse quadro. Ai, meu Deus, pior. Joia. A gente tem as classificações dos álcoois, né? Porque, como eu falei, esse carbono do álcool, ele vai estar fazendo uma ligação com outro carbono também, né? Uma ligação simples. E dependendo de onde tiver essa hidroxila, esse grupo OH, o nosso carbono vai poder ser denominado como carbono, vai poder ser classificado como carbono primário, secundário ou terciário.
O álcool mais simples que a gente tem é o metanol, que é o CH3OH. Ele só tem um carbono, né? A gente viu lá nos hidrocarbonetos aqueles prefixos met, et, prop, but. Então, esse é o metanol. Porque todos os álcools vão ter na sua nomenclatura a terminação ol. A nomenclatura a gente vai ver um pouquinho mais pra frente nessa aula ainda. Mas só para dizer para vocês que esse é o álcool mais simples que existe, que tem só um carbono. A partir de 2 carbonos, a gente vai poder classificar o álcool como primário, secundário ou terciário. Ó, vamos lá. A nossa hidroxila está ligada a esse carbono aqui. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? 1. Então, esse álcool vai ser primário. Porque a hidroxila está ligada em um carbono que faz uma ligação com apenas um carbono. Então, nós temos um álcool primário. Nesse caso, a hidroxila, ela está ligada a um carbono que está ligado a esse carbono, 1, e a esse carbono aqui. Logo, ela está ligada a um carbono que faz ligação com outros 2 carbonos. Então, esse álcool vai ser classificado como um álcool secundário. Joia! Mas vamos supor que se aqui, onde a gente tem um Hzinho, não fosse um Hzinho, não fosse um hidrogênio, se fosse um CH3. Não sei se vai dar para enxergar. Se fosse um CH3, essa hidroxila estaria ligada a um carbono que faz ligação com outros 3 carbonos. Logo, a gente teria um álcool terciário. Então, assim nós classificamos os álcools. Agora que nós já sabemos caracterizar um álcool, um enol e um fenol, e também a gente sabe classificar os álcools em primário, secundário e terciário, agora a gente vai aprender a dar o nome desses álcools. E para fazer a nomenclatura de álcools, a gente vai seguir algumas regrinhas. Aí eu trouxe esse exemplo aqui, esse álcool. Esse exemplo é um álcool por quê? Porque a hidroxila, né, o nosso grupo OH, está ligada a um carbono que está fazendo uma ligação simples com outro carbono. Então, a hidroxila está ligada num carbono saturado, igual a gente viu antes. Primeiro passo para poder fazer a nomenclatura é identificar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela cadeia linear que possui a maior quantidade de elementos principais, que são a função, né? No caso, a nossa hidroxila, o grupo funcional, e dupla ligação. Então, por exemplo, a gente poderia ter essa cadeia aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Ah, a maior quantidade de carbonos também na cadeia principal. 4 carbonos. E aqui outra cadeia, 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que essa cadeia aqui vai ser a principal. Por quê? Porque o grupo funcional, OH, está ligado a esse carbono aqui. Então, essa cadeia é a principal porque ela apresenta os 4 carbonos, né? Maior quantidade de carbonos. Maior não, ela apresenta uma quantidade igual, né? Se a gente fosse pegar essa e usar isso aqui como a cadeia principal, também seria 4. Mas além do fato dela possuir 4 carbonos, ela possui o grupo funcional e possui a dupla ligação. Joia? Então, a gente identificou a nossa cadeia principal. E aí, a gente já disse que essa cadeia principal tem 4 carbonos, certo? A gente vai contar só esses 4 aqui da principal. O restante vão ser as ramificações. Então, 4 carbonos, a gente viu lá na nomenclatura de hidrocarbonetos que o prefixo é but. Então, a gente vai ter o nosso álcool começando com o prefixo but. Segundo, a gente vai olhar as insaturações. Eu tenho uma insaturação, tenho uma dupla ligação. Então, eu vou ter o elemento em no nome. Se tivesse só ligação simples, seria an. E o álcool termina sempre com
ol. Joia? Por que eu tô deixando esses espacinhos? Porque qual é a base do nosso nome? Butenol. Por quê? A cadeia principal tem 4 carbonos, por isso but. Na cadeia principal tem uma insaturação, uma ligação dupla, por isso en e ol, por conta da minha função, meu grupo funcional hidroxila, que caracteriza o álcool, né? Ligado no carbono saturado. Agora eu preciso indicar a posição desses elementos no nosso composto. Como que eu dou essa ordem, dessa numeração? A hidroxila vai estar ligada sempre ao carbono de menor número. Ou seja, eu vou começar numerando o carbono, esse carbono vai ser o carbono 1, para ela ficar ligada no carbono de menor número, ou seja, no carbono 1. Esse carbono vai ser o 2, esse vai ser o 3 e esse carbono vai ser o 4. Então, eu simbolizo aqui na frente do ol, onde está ligada a minha hidroxila, ou seja, no carbono 1. Agora, a dupla ligação. Onde está a dupla ligação? Está entre o carbono 3 e o carbono 4. O carbono, eu sempre vou preferir o menor número, ou seja, ligação dupla no carbono 3. Então, coloco 3 na frente do en para simbolizar que essa ligação dupla, né, que é representada nesse en, está no carbono 3. Então, eu tenho but 3 en 1 ol. Só que eu não posso esquecer desse cara aqui, que é o CH3. Ele vai ser uma ramificação. E o CH3, a gente aprendeu que ele se chama metil. Ele é um substituinte que se chama metil. Esse metil, ele sempre vai vir, esses substituintes, né? Metil, etil, sempre vão vir aqui na frente do nome do nosso álcool. Então, esse vai ser, e sempre com o número também. Qual carbono ele tá? Ele tá no carbono 2. Então, vai ser 2, e a minha canetinha tá falhando. 2 metil. 2 metil, but 3 en 1 ol. Se eu tivesse um metil e um etil, eu sempre obedeço a ordem alfabética. Então, o etil viria na frente do metil. Tá joia? Então, recapitulando, a gente primeiro identifica a nossa cadeia principal. A cadeia principal é aquela linear, né? Vai apresentar a maior quantidade de carbonos e a maior quantidade de elementos principais, que é o grupo funcional, as ligações duplas. Identificou a cadeia principal, eu vou identificar onde está o meu grupo funcional e ali eu vou começar a minha numeração. Joia? Então, é basicamente assim que a gente faz a nomenclatura dos álcoois. Agora que a gente já sabe como é a nomenclatura dos álcoois, a gente vai ver como é a nomenclatura dos fenóis. Lembram que os fenóis são caracterizados por terem um grupo hidroxila ligado ao carbono de um anel aromático, né? Então, você vai ter aqui, conforme a gente viu lá nos hidrocarbonetos, vai ter o benzeno com uma hidroxila. Então, esse composto aqui, basicamente, a gente pode chamar ele de fenol, ou benzenol, né? Que é o benzeno mais a hidroxila, a gente coloca a terminação ol. Mas, e quando eu tiver outras ramificações? Por exemplo, nessa situação aqui, o nosso anel aromático vai ser considerado como sendo a nossa cadeia principal, né? Maior quantidade de carbonos, a hidroxila está ligada a ele. Cada encontro aqui, a gente já aprendeu que cada encontro desses tracinhos tem um carbono, né? Ou seja, um carbono aqui, um carbono aqui, carbono aqui, aqui. E nessa pontinha aqui, nessas pontinhas, não tá escrito, mas está subentendido que cada pontinha tem o quê? Um CH3. Ou seja, tem um metil aqui nesse caso do nosso exemplo, certo? Como que a gente vai fazer a nomenclatura desse composto aqui? A gente vai começar a numerar os carbonos pelo carbono que está ligado à hidroxila. Ou seja, esse vai ser o carbono 1, carbono 2, 3, 4. Não sei se está dando para enxergar direitinho. 5
e esse aqui vai ser o sexto, certo? Como eu tinha falado lá nos álcools, metil, etil, tudo isso vem na frente do nome. Então, se essa estrutura principal aqui é o benzenol, a gente vai dizer que tem 2 metis. Então, eu vou escrever aqui embaixo que acho que fica melhor para visualizar. Se tenho 2 metis, ele vai ser o dimetil benzenol. Só que eu preciso localizar esses metis, certo? Então, um metil tá no 2 e o outro no 3. Então, vai ser o 2, 3. Vou tentar escrever mais em cima para poder ficar melhor. Então, esse aqui vai ser o 2, 3 dimetil benzenol. Bom, turma, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido, e caso tenha ficado alguma dúvida, eu me coloco à disposição para vocês estarem tirando dúvidas, seja no grupo do WhatsApp, seja por meio da plataforma, tá joia? Estou à disposição de vocês. Um grande abraço e bons estudos!